Olá pessoal, hoje eu vou continuar aqui falando sobre eleição e hoje eu vou trazer um texto muito sério e importante que é melhor do que todos os outros. Ele vai completar sobre esse assunto para que você entenda com mais clareza a seriedade do que significa eleição. Ou seja, o ato de eleger alguém para ocupar um cargo, que nesse caso será o de presidente da República. Você não pode fazer isso de forma inconsequente, sem pensar. Você tem que usar a sua razão, o seu raciocínio lógico, preciso e determinado, para votar em alguém que vai corresponder ao seu voto, que vai presidir o país para beneficiar a você, a mim e a todas as pessoas que vivem nesse país hoje. Isso é algo que requer de você e de mim uma seriedade. Porque quando nós votamos dessa forma, com seriedade, em pessoas sérias, em pessoas capazes, preparadas para presidir o país, essa pessoa com certeza vai fazer um bom governo. Mas se votarmos em alguém que não é, digamos assim, qualificado o suficiente para presidir o país de uma forma sensata, justa e piedosa, aí nós vamos sofrer nas mãos de tal pessoa, seja ela quem for. Então, não dá para ficar brincando nesse momento. Como aqui nesse país se pode votar a partir dos 16 anos, eu acho que quando alguém tem a idade a partir de 16 anos, essa pessoa já tem um modo de pensar racional. Ela já tem prudência, ela já tem sensatez, ela já tem equilíbrio emocional para poder votar de forma certa. E isso faz a diferença. Então, é necessário entender isso para que depois não possamos reclamar, não possamos chorar pelo leite derramado, que foi derramado por sua própria ação de eleger alguém que, infelizmente, começou a fazer coisas erradas no país, para prejudicar o país. Então, nós devemos ter essa atitude. Devemos agir nesse momento com prudência. Então, nós temos que verificar bem em quem vamos votar, em quem vamos eleger. E isso tem que ser feito por você e por mim. Ninguém vai poder votar por você, ninguém vai poder votar por mim. Você e eu vamos votar por nós mesmos, no nosso próprio voto pessoal, secreto, digamos assim. Num candidato que nós julgamos ser o mais capacitado possível para presidir o país, para gerir, para ser o gestor, o administrador, digamos assim, desse país, que precisa ser bem administrado, para que os resultados dessa boa administração, feita por alguém capaz, possa gerar bons resultados para a população de forma geral, para o país de forma geral. Porque quantos problemas hoje estão acontecendo nesse país? São vários. E muitos desses problemas afetam a população. Então, a população tem que eleger alguém que possa resolver esses problemas, para que assim a resolução desses problemas possa gerar bons resultados para a população de forma geral. É esse o motivo de eu estar falando aqui sobre a eleição, para encorajar, incentivar e estimular você a votar
em alguém que possa fazer isso de forma eficaz, com responsabilidade, com eficiência. É assim que tem que ser. Então, eu vou ler um texto aqui agora que eu queria deixar esse texto para o final, mas eu vou ler ele agora, porque eu considero esse texto aqui o melhor texto sobre eleição que existe nas Escrituras. E você vai entender claramente esse texto quando eu começar a ler aqui, porque ele é bem autoexplicativo, ele é de fácil compreensão, e a compreensão desse texto vai ajudar a você a eleger alguém que não seja alguém que esteja agindo de forma errada. Alguém que seja mau, digamos assim. Alguém que não vai produzir um bom resultado. Então, esse texto aqui está no livro dos Juízes. E esse texto está escrito assim, ó. Foram, certa vez, as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina sobre nós. Então, as árvores foram eleger para si um rei, que hoje podemos dizer que pode ser um presidente também. Porque na época aqui, em que esse texto foi escrito, eram reis que existiam. Mas hoje, nós sabemos que na maioria dos países do mundo existem presidentes. Então, podemos dizer que as árvores foram eleger para si um presidente, alguém que iria os presidir, queria administrar sobre eles, queria reinar sobre eles. Aí o texto diz aqui, ó. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina sobre nós. Oliveira é uma árvore que produz azeitona. Então, as árvores disseram para a oliveira, reina sobre nós. Porém, a oliveira lhes respondeu, deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? A oliveira está fazendo a pergunta, será que eu deixaria o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Qual seria a resposta que as árvores deram para essa pergunta que a oliveira fez? Aí, a oliveira não quis reinar sobre as árvores, não quis presidir as árvores, não quis reinar, não quis ser o administrador das árvores. Não quis. Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Figueira é uma árvore que produz figo, um fruto bom, comestível, é uma fruta. Aí está dizendo aqui. Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Mais uma árvore aqui se esquivando, não querendo assumir o reinado sobre as árvores. Não queria reinar sobre as árvores. Porque se ela fizesse isso, ela iria deixar a sua doçura e o seu bom fruto para ir pairar sobre as árvores. Para ela, a sua doçura e o seu bom fruto era algo muito melhor a ser produzido por ela do que ir reinar sobre as árvores. Então ela faz essa pergunta aqui. Deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto e iria reinar e iria pairar sobre as árvores? Mais uma vez, outra árvore aqui não querendo assumir isso. Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Videira é uma árvore que produz
uva. Você já deve ter comido uva, eu também já fiz isso. É uma fruta muito gostosa. Então ele diz aqui, ó. Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu, deixaria eu o meu bom... Porém a videira lhes respondeu, deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então, o vinho era uma bebida que agrada a Deus e aos homens. Será que seria sensato a videira deixar tudo isso para ir pairar sobre as árvores? Na concepção da videira, não. Era isso, e foi isso que a fez se esquivar, não querer assumir esse reinado, digamos assim, para reinar sobre as árvores. Aí, 3 árvores já tinham decidido não reinar sobre as árvores. Aí vem agora a parte boa do texto. Deixa eu ver aqui. Aqui, achei. Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Então, já se falamos aqui de oliveira, figueira e videira. Nenhuma delas quis reinar sobre as árvores. Aí todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. O que um espinheiro produz, pessoal? Será que um espinheiro produz bom fruto? Fruto que é apreciado por Deus e pelos homens? Não. Um espinheiro só produz espinho. E espinho é algo que machuca, que fere, que fura a pele das pessoas. A carne dói, sangra. Então foi para esse espinheiro que as árvores disseram, que todas as árvores disseram, vem tu e reina sobre nós. Qual seria a resposta do espinheiro? Será que ele iria responder igual às outras 3 árvores, a figueira, oliveira e videira? Vamos ver a resposta aqui do espinheiro. Respondeu o espinheiro às árvores, se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas, se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Então, a resposta foi essa. E o que ele quis dizer com isso? Que as árvores deveriam ungir ele rei? Será que seria essa uma atitude deliberada das árvores, de forma sincera, ungir a esse espinheiro rei sobre as árvores? Era isso que eles queriam. Mas o espinheiro respondeu, se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Então, as árvores, se a decisão fosse sincera e verdadeira da parte das árvores em querer ungir o espinheiro rei, ele disse que todas as árvores poderiam se refugiar debaixo de sua sombra. Mas a resposta não continua aí. Ele continua dizendo, ó, mas se não for uma decisão sincera, verdadeira da parte das árvores, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Então, essa atitude de sair fogo do espinheiro para consumir os cedros do Líbano, isso é algo perigoso, é grave, é terrível, é algo perverso. É algo que vai queimar as árvores, os cedros do Líbano, que é outra árvore importantíssima.
Então iria sair fogo para destruir essas árvores, queimar, deixar elas na cinza. Elas iriam morrer. Então, esse espinheiro, iria sair fogo dele para consumir os cedros do Líbano. Isso é algo errado, com certeza. Então, o que esse texto pode nos dizer? Ele pode nos dizer claramente que nós nunca podemos eleger um espinheiro. Nós nunca podemos votar em alguém que seja como um espinheiro. Porque se fizermos isso, dele pode sair fogo, pode sair coisa ruim, pode sair coisas más que podem prejudicar muitas pessoas. Então, nós devemos entender isso. Nós não podemos votar em espinheiro, em tempo algum. E existem muitos espinheiros por aí, pessoal. Existem muitos espinheiros por aí que você não pode votar. Porque se você votar em espinheiro, possivelmente depois da eleição, ele vai mostrar os seus espinhos para ferir a população. Dele pode sair fogo para consumir a população. E isso significa que ele pode fazer muitas coisas que podem prejudicar a população. Por quê? Porque você elegeu tal pessoa que vai se comportar como esse espinheiro aqui. Espinheiro não produz coisa boa. Em tempo algum. É necessário entendermos isso para que o nosso voto seja em alguém que possa produzir algo bom, que possa produzir um bom fruto. E esse bom fruto produzido por esse homem possa trazer bons resultados para a população. Mas se votarmos em um espinheiro, não tem como um espinheiro produzir bom fruto em tempo algum. Pelo contrário, ele só vai produzir espinhos. E esses espinhos podem começar a prejudicar a população. E se sair fogo dele para consumir, pior ainda, vai ser mais grave ainda. Vai ser perigoso demais. Então, é necessário entender essa questão. Esse texto aqui fala a respeito disso. Porque queria ungir um rei que iria fazer tal coisa. É por isso que esse homem falou isso aqui para a população, para que eles ouvissem, para que eles, com essas palavras, pudessem compreender o que significa eleger alguém que possa agir assim contra o povo. Para que as pessoas entendessem isso. Ele usou essas palavras aqui. E essa compreensão tem que acontecer com você e comigo também hoje. Porque hoje, no século XXI, existem muitos espinheiros por aí, querendo ser eleitos, querendo que você os eleja. E agora que você já entendeu, já tem a compreensão desse texto, mais ou menos, agora você pode começar a entender isso de forma mais ampla do que se refere à eleição nesse país. Porque existirão muitos candidatos, com certeza. Você tem que avaliar quem são os espinheiros e quem são aqueles que podem produzir bom fruto, que vai gerar bons resultados na população do país, desse país. Então, nós devemos entender isso. Essa palavra é importante. Eu recomendo que você leia esse texto com calma. Esse texto está aqui no livro de Juízes, capítulo 19. Ou melhor, capítulo 9. Juízes, capítulo 9. E aí você vai ler aqui esse texto de forma completa para você se inteirar ainda mais sobre essa questão, para você ter uma compreensão exata desse texto. Então, era isso que eu queria falar aqui hoje. Eu considero esse texto o mais importante texto
a respeito de eleição que existe nas Escrituras. Existem muitos outros, mas esse é o melhor, é o que nos faz pensar, nos faz refletir sobre essa questão séria de se eleger alguém. Então eu espero que o que eu falei aqui possa ser compreendido por você e que você, estimulado, encorajado, incentivado por essas palavras sérias e importantes, possa começar a compreender isso. E essa compreensão faça você votar em alguém que vá produzir bom fruto. E nunca vote em espinheiro algum. É isso que eu queria falar hoje. Valeu!